Bom dia a todas e todos. Essa é a 22ª edição das capacitações no âmbito do ensino remoto emergencial e a Faculdade de Ciências Econômicas está promovendo. A ideia de hoje é nós conversarmos sobre como aconteceu esse ensino remoto emergencial, quais foram as medidas tomadas e como está acontecendo nesse momento. Por isso que foram convidadas Congrades e o professor Maurício vai falar em nome da Congrade de Ciências Econômicas e das dificuldades que estão enfrentando, os desafios e como estão sendo administrados esses desafios. Da minha parte, a ideia é só nós relembrarmos o que aconteceu na Faculdade de Ciências Econômicas nesse processo de ensino remoto emergencial. O professor Horn, nosso diretor, ele solicitou que o professor Ariel, que é o chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, para participar de um grupo que estava trabalhando nas normas do ensino remoto emergencial. A participação do professor Ariel foi muito importante porque ele nos atualizou de situações que estavam sendo discutidas, das normas que estavam sendo discutidas e de todo o processo. Isso auxiliou na tomada de decisões preventivas para o ensino remoto emergencial. Então, a partir do andamento desse grupo que estava discutindo as normas chegaram a ser preparadas e teve um longo período até que elas foram aprovadas. O professor Ariel teve uma participação importante também relatando para todos nós o que estava sendo discutido. E a partir disso, o professor Horn, então, criou um grupo gestor do ensino remoto emergencial para administrar esse momento, né? Então, me colocou na coordenação desse grupo e nós tivemos ainda o tratamento dos espaços físicos, que ficou sob a coordenação da nossa gerente administrativa, Francine, e eu solicitei, então, a ajuda do professor Fabian para coordenar as capacitações. E, a partir daí, nós começamos a trabalhar nas dificuldades que os nossos professores tinham para usar as ferramentas tecnológicas do ensino virtual, né? Desse ensino à distância. Alguns dos nossos professores já estavam atuando nesse processo e eles foram convidados a participar, então, para dar capacitações. Em paralelo, foram criadas normas para a utilização dos espaços físicos e o grupo também começou a trabalhar, né, o grupo coordenado pela Francine começou a trabalhar nas normas, nas necessidades, nos desafios para utilizar os nossos espaços físicos e a Suzana deve conversar mais sobre isso. No caso das capacitações, nós verificamos que havia um grande número de professores que não tinham trabalhado com as ferramentas e passamos a fazer, então, essas capacitações. Como eu disse, professores com maior experiência foram chamados a nos auxiliar, e a professora Wendy Carraro, do DCCA, o professor Ariel, também do DCCA, o professor Fábio, a professora Luísa, o professor Alessandro, vários professores, me perdoem se eu esqueci de nominar algumas, foram vários professores que já tinham mais experiência no ensino à distância, foram chamados aí a nos auxiliar nesse processo. E o que resultou é que, enquanto as normas já havia uma prévia das normas para o ensino remoto emergencial, e enquanto essas normas estavam sendo discutidas para aprovação, nós trabalhamos com a prévia das normas. E a partir daí tomamos várias providências em relação
ao ensino remoto emergencial. As capacitações foram muitas, tivemos uma adesão muito boa nas nossas capacitações, professores com vários anos de faculdade que não utilizavam nenhuma ferramenta nas suas aulas, que não usavam inclusive o Moodle, passaram a trabalhar, descobrir, aprender sobre a utilização. E confesso que eu sou uma das pessoas, apesar de usar o Moodle, algumas ferramentas que o Moodle dispõe eu não utilizava. Isso trouxe uma integração muito grande dentro da faculdade, entre os professores, um apoio, uma rede de apoio importante, que facilitou essa integração e o aprendizado. Uma vez as normas aprovadas, fizemos poucas adaptações naquilo que nós já tínhamos, já estávamos trabalhando, e resultou que o início das aulas pela Faculdade de Ciências Econômicas no ensino remoto emergencial, ele não foi traumático. Apesar de todos estarmos apreensivos, com angústias, não teve traumas que outras unidades sofreram porque esperaram a norma ser aprovada para então tomar providências. E para nós, da Faculdade de Ciências Econômicas, para a direção, para os grupos gestores que estavam trabalhando, isso foi uma grande satisfação, porque nós vimos, então, professores menos angustiados, professores em pleno aprendizado, e eu sempre digo que, enquanto estivermos aprendendo, nós estamos felizes como professores, porque ao ensinar, nós também aprendemos, mas foi um desafio. E esse desafio foi superado, e não digo que totalmente, ainda temos um caminho longo, muitos de nós têm muito a aprender, e eu me incluo nesse grupo, mas isso... Só um momento. Então, esse momento para nós, da Faculdade de Ciências Econômicas, passou a ser menos traumático, mais tranquilo. Então, eu agradeço a todos que participaram, que estão ainda na coordenação dos grupos, a nossa gerente Francine e os demais membros, como a Suzana, que estão no grupo. Da mesma forma, o professor Fábio e a Vivian, que participaram ativamente nas capacitações. Só um momento que eu vou precisar parar de gravar. Então, a ideia foi essa. Como eu acabei de fazer agora, precisei interromper a gravação porque estou compartilhando espaços, né, em home office, e acontece com os professores durante as suas aulas, acontece nas reuniões. Isso é um desafio que estamos procurando administrar da melhor forma possível para evitar prejuízo daqueles que participam e principalmente dos nossos alunos. Então, eu passo a palavra aí para a Vivian, que está coordenando a apresentação. Agradeço a todos que participaram do processo, a todas as congrades, aos departamentos, a todos os professores que se empenharam e continuam se empenhando nesse novo momento que deve passar, mas nós não sabemos ainda quando isso acontecerá, quando nós poderemos retomar as nossas aulas presenciais regulares. E eu imagino que isso vai acontecer de forma acontecerá não totalmente, né? Nós teremos
a retomada parcial das nossas atividades, mas estamos fazendo de tudo para preservar, em primeiro lugar, a vida das pessoas, dos nossos colaboradores, de todos nós. Nós temos um grande número de professores que está no grupo de risco, né, com mais de 60 anos, ou com algumas doenças que impedem aí o convívio nesse momento. Então, é um desafio e continuará sendo até que esse período de ensino remoto emergencial seja concluído, mas eu acredito que nós levaremos grandes ensinamentos no ensino. Eu não acredito que ele voltará a ser como era. Eu penso que haverá um híbrido entre atividades presenciais e não presenciais, com um ganho de qualidade. E é isso que eu penso desse momento. Então, agradeço o convite e fico à disposição sempre de todos os nossos técnicos, de todos os professores, porque nesse momento nós precisamos de apoio uns dos outros. E é muito importante que a gente saiba que o nosso grupo na Faculdade de Ciências Econômicas está disposto a ajudar, todos estão dispostos a ajudar uns aos outros, e isso é fundamental. Então, agradeço o convite, Vivian, e passo a palavra para ti. Obrigada. Então, eu estava pensando aqui que realmente um dos legados que essa pandemia vai nos deixar é realmente essa questão de inovação, né, na sala de aula, no ensino. Então, realmente vamos caminhar para esse ensino híbrido, né? E também gostaria de destacar dessa fala a questão desse entrosamento que houve, né, entre os professores, entre a comunidade da FCE nesse momento difícil, e acredito que isso ajudou a superar, está ajudando a superar esse momento, né? Se me permite, Vivian, claro. Eu preciso fazer ainda um comentário. Claro. Eu fiz menção às congrades e reforço, não só o agradecimento é para os professores, mas para todos os técnicos que participaram nesse processo. Assim como nós tivemos atividades administrativas que também continuaram sendo feitas remotamente. Então, meu agradecimento é geral, embora acabemos focando nas atividades acadêmicas, nós temos uma faculdade que funciona de forma administrativa também, e esse é um dos grupos gestor que está trabalhando dos espaços físicos, também é responsável por isso, mas nós tivemos outras atividades que foram continuadas, algumas foram descontinuadas pela necessidade, mas meu agradecimento também a todos os técnicos que trabalharam e continuam trabalhando remotamente com as dificuldades das atividades em home office. Tá? Muito obrigada. Então, nós agradecemos, né, a sua fala, professora Maria de Lourdes, e eu gostaria, então, de chamar a Suzana para fazer a sua fala, né, sobre esse período, sobre também essas ações do grupo gestor. E pode, se quiser, Suzana, abrir a tua câmera, tá? Fica à vontade. Bom dia a todos. Vou agradecer aqui primeiramente, né, o convite para participar, né, desse workshop e a gente poder relatar um pouquinho do trabalho que está sendo desenvolvido, né, pelo o grupo gestor dos protocolos presenciais, que é coordenado pela Francine. Ela não pôde participar hoje porque está num outro evento e pediu que eu representasse, então. Em paralelo a toda a discussão que teve para a implantação do ensino remoto, a universidade foi discutindo também, né, esses protocolos
de segurança mesmo, né, para as questões para as atividades que precisam ser realizadas de forma presencial na universidade. E foi definido pela reitoria um grupo de trabalho que, com base no modelo de distanciamento controlado do Estado, elaborou os protocolos, né, definiu as principais atividades da universidade e definiu os protocolos de realização dessas atividades em cada bandeira, né, do modelo de distanciamento controlado. E esse grupo de trabalho, ao longo da elaboração desses protocolos, encaminhava as versões preliminares, né, para as unidades, para que fossem discutidas e analisadas, porque cada unidade tem uma realidade diferente, né? Então, cada um poderia observar, ver ali o que estava de acordo, ou colocar as dúvidas e tudo mais. Nós discutimos muito, nosso grupo gestor discutiu bastante aquelas versões que foram encaminhadas, sempre pensando, né, como aquilo iria funcionar dentro da Faculdade de Ciências Econômicas. E tivemos bastante retorno do grupo de trabalho da reitoria, né, vimos muitas coisas atendidas lá depois no modelo final do documento. Esse documento da universidade já está disponível no site da URGS, e aí, com base nisso, o nosso grupo gestor criou algumas adaptações assim, para a nossa realidade, porque o próprio documento da universidade já prevê que cada unidade poderia criar protocolos específicos, né? E porque a nossa unidade, a gente tem um grande desafio, que são muitas salas, tanto salas de aula como salas de atividades administrativas, têm as janelas fechadas. Então, são ambientes que não têm ventilação externa. E isso é um dos fatores principais, né, para a utilização dos espaços, é a ventilação adequada dos ambientes. Então, a gente pensou como a gente vai lidar com isso na faculdade, né? Embora o documento da URGS já não preveja para nenhuma das bandeiras aulas presenciais, nós pensamos que em algum momento poderia ser necessário alguma aplicação de prova por parte dos professores, né? Alguma coisa assim. Então, a gente tentou pensar em tudo isso. Outra questão que foi sempre foi o foco, né, da direção da faculdade desde o início, quando passou o trabalho para o nosso grupo gestor, foi que, com a implantação do ERE, houvesse condições de oferecer acesso aos computadores para os alunos, né, que precisassem desse acesso para acompanhar as atividades. Então, essa era outra questão, né, como a gente vai fazer para disponibilizar esses computadores. Então, depois de muita discussão, né, de a gente discutir muitas coisas, verificar o documento da universidade, questionar o grupo de trabalho da reitoria, o que nós conseguimos planejar foi a disponibilização de computadores para os alunos na sala de leitura da biblioteca. Só que essas atividades só podem acontecer em bandeira laranja e amarela. Então, foi o melhor ambiente dentro da faculdade que se encontrou para fazer esse tipo de trabalho, porque é um ambiente que tem ventilação externa, é um ambiente amplo que permite o distanciamento entre os usuários, né? E aí esse espaço, inclusive, já está preparado, né? Só que ainda não está em funcionamento. Por quê? Porque a universidade ainda está sob a vigência da portaria do reitor, com a suspensão das atividades presenciais. Então, esse tipo de atividade só poderá ser liberado quando a universidade liberar as atividades presenciais. Mas, né, a nossa unidade está preparada para fornecer esse acesso aos alunos. E aí, outras medidas, né, que nós tivemos que pensar, então, na faculdade, o nosso grupo gestor pensou em algumas iniciativas, né, alguns protocolos mais específicos, que foram levados ao Conselho da Unidade no mês de setembro, né, e foram aprovados em resolução.
algumas medidas de como funcionaria o uso de gabinetes dos professores, que precisam dos seus espaços, né, às vezes para o uso do computador, para dar aula ou para gravar uma aula. É um ambiente mais tranquilo, mais sossegado, né? Nós sabemos da realidade de estar em casa, né, e tentar dar aula ou fazer outra atividade, né? Então, é um ambiente mais tranquilo. Como vai ser o acesso às atividades administrativas, quando é necessário, né, que alguma atividade administrativa seja realizada lá, o uso de sala de aula, se for o caso, né. Então, nós, e aí nós tivemos que estar muito atentos, assim, à questão da capacidade que a nossa unidade tem de manter os protocolos de limpeza e higienização. Nós temos poucos servidores, né, terceirizados para dar conta desse trabalho. Temos apenas 5 e eles ainda estão trabalhando em regime de escala. Num dia vão 2 funcionários, no outro dia vão 3. Então, tudo isso foi pensado, né? E aí nós propomos, levamos ao Conselho da Unidade uma série de restrições. Então, serão restritos alguns sanitários, né? Vai ser somente um sanitário vai ser disponível para uso, somente um elevador, né? Vai ter os horários específicos para higienização do espaço da biblioteca quando eles estiverem em uso, né? As salas, de como precisa funcionar isso. Uma limitação do controle de acesso ao prédio, né? Porque nós temos 2 entradas, uma pelo estacionamento, outra pela João Pessoa. Essa entrada vai ser limitada a João Pessoa, né? A partir do momento que houver um fluxo maior de pessoas, né, indo ao prédio, como os alunos para acompanhar atividades ali, usar os computadores na biblioteca. E aí nós estamos, assim, foi elaborada essa resolução, foi aprovada, e o grupo gestor também elaborou um relatório onde estão detalhados, né, todos os protocolos de segurança, os protocolos de higienização que serão mantidos no prédio, como funcionará, as responsabilidades de higienização individual dos usuários, que são muito importantes, né, como nós não temos pessoal suficiente, cada professor que usar o seu gabinete, cada servidor que for fazer uma atividade presencial na faculdade, terá que pegar na portaria um kitzinho, né, de papel toalha, o álcool 70 e fazer a higienização da sua estação de trabalho, porque é muito difícil com 2, 3 pessoas num dia manter um prédio do tamanho que é a FCE, né, higienizado com protocolos tão rígidos, né, e as equipes trabalham apenas 6 horas por dia, e é o período só que o prédio está aberto, essas 6 horas por dia, que é enquanto nós temos pessoal da equipe de limpeza disponível. Esse material, a resolução já está disponível no site da faculdade, né, foi disponibilizada logo após a aprovação no conselho, e esse relatório do grupo gestor, ele deve ser divulgado ainda até o final dessa semana, início da próxima, porque aí a equipe de infraestrutura, ao longo dessa semana, vai fazer essas adaptações, né, no prédio que são necessárias, né, bloquear o elevador que não vai ser usado, interditar os bebedouros de jato inclinado que ficam nos corredores, que não podem ser usados, fechar os banheiros que não estarão disponíveis, e aí vai ser dado conhecimento a toda a comunidade, e provavelmente a partir da semana que vem, né, muitos desses protocolos vão estar implantados, mas de fato, assim, a atividade principal, né, que era o foco, que é o uso dos computadores na biblioteca, ainda não vai estar disponível, porque precisamos da liberação da universidade para as atividades presenciais, mas as demais atividades dos professores usarem seus gabinetes, os técnicos, quando precisam ir presencialmente à faculdade, vão continuar acontecendo e já seguindo esses protocolos que foram implantados. Então, eu agradeço a oportunidade aqui e fico disponível. Não, aqui em relação à tua fala, Suzana, eu fico pensando o quanto de estudo que foi preciso, né, de todos esses protocolos do governo do estado, da prefeitura,
né? E até de outras, eu sei que tem outras instâncias que pensaram nessas higienizações, né? Em como fazer o distanciamento, diversos tipos de documentos que precisaram ser estudados para implantar, né, na nossa unidade, né? E que bom que nós tivemos isso, né? Podemos, com essa antecedência, pensar nesses problemas que vão nos impactar em pouco tempo, né? Em algum tempo aqui pela frente, nós vamos precisar, já precisamos algumas vezes estar lá no espaço da FCE e foi preciso seguir, né, essas recomendações. Então, esse trabalho é realmente muito importante, né? Foi um trabalho bem árduo, assim, né? Imagino que para o grupo de trabalho da reitoria foi um trabalho muito grande, porque a nível de universidade, né, nós olhamos apenas para o nosso prédio, que nós estamos ali no dia a dia, né, mas a nível de universidade isso foi com certeza um trabalho muito árduo, mas foi muito importante, assim, essa troca do grupo de trabalho da reitoria com as unidades, né, porque nós percebemos, assim, da primeira versão até a versão final, o quanto houve inclusões de coisas ali naquele documento que realmente levaram em consideração aquilo que estava sendo apontado, né. Então, é um trabalho bem árduo, assim, que a gente fica bem contente de estar conseguindo realizar e deixar a FCE preparada para esse retorno quando a gente conseguir voltar presencialmente. Com certeza. Aqui o professor Paulo também comentou, né, que vai sugerir no prédio do CISAD também para seguir as orientações. Acredito que também deve estar englobado já, né, eu não sei se é só o prédio da FCE, mas as outras unidades ali fazem parte da mesma unidade, né, então se também vão ter esse cuidado, acredito que sim. Já deve estar previsto no nosso plano, né. Eu acredito que ali no CISAD também, né, temos a questão das salas dos professores, que podem seguir a mesma orientação, né, dos gabinetes de professores que nós temos no prédio ali da faculdade, e é porque a questão de acesso, né, dos técnicos às salas administrativas praticamente só uma implantação mesmo das mesmas orientações, assim, não vai ter muita mudança, né. Uhum. E agora, essa questão da portaria, nós temos até 31 de outubro que estamos na portaria do reitor, né, que não vamos voltar ao trabalho presencial. Então, realmente não temos previsão de retorno. Eu também me pergunto, assim, em relação à perspectiva para o próximo semestre, talvez também, pelo que eu entendi, vai ser também ensino remoto, né? E como é que fica, assim, a gente tem também agora as bandeiras a bandeira aqui em Porto Alegre está laranja, como é que fica isso tudo, assim, as nossas previsões, né? Temos como fazer alguma previsão ou vamos aguardar sempre, na verdade, a reitoria, eu acredito, né? A gente precisa ficar num acompanhamento constante das decisões da reitoria, né? Porque nós consultamos o grupo, né, de trabalho lá, então a gente tem que estar sempre atento. Normalmente, uma semana antes de expirar aquela portaria da reitoria, tem saído uma nova orientação, né? Então, a gente está sempre acompanhando para ver quando, de fato, a gente vai conseguir colocar em prática o que a gente já planejou, né? Mas é isso, sim, para as atividades, as atividades letivas deste semestre, nós já sabemos que vão continuar sendo através do ensino remoto, né? Esse semestre está todo planejado dessa forma. E as atividades administrativas, a gente precisa dessa liberação. No caso da FCE, um protocolo que nós criamos é que as atividades dos setores administrativos, elas só serão permitidas sob bandeira amarela. Então, no caso, se nós retornássemos agora, nesse momento, as atividades administrativas ainda não retornariam.
Por quê? Porque as nossas salas não têm ventilação. Então, nós não podemos manter os técnicos ali trabalhando, né, num ambiente que não tem muita ventilação. Outra medida que vai se adotar é diminuir os turnos e fazer revezamento a partir do momento que for possível esse retorno, né? Que cada servidor fique no máximo 4 horas ali presencialmente, né, para poder fazer esse revezamento de turnos, porque as pessoas evitarem de trabalhar lado a lado, nas mesas que ficam lado a lado, né. E nós temos também uma questão muito importante, como a professora Maria de Lourdes comentou, né, dos professores, muitos em grupo de risco pela idade ou por questões de saúde, nós também temos essa questão com os servidores técnicos, né. Então, na verdade, vamos ter uma equipe de servidores disponíveis, né, que podem estar atuando presencialmente, sem nenhuma questão, né, tanto de idade como de saúde. Vai ser uma equipe muito reduzida, né, de 48 servidores, nós teremos em torno de 9 a 10 servidores. Isso contando os 2 órgãos auxiliares, então, quer dizer, é muito pouco, né, são poucas pessoas que poderão estar lá presencialmente. Então, na verdade, o trabalho remoto ainda vai perdurar por um bom tempo, até que a situação, né, da pandemia seja mais segura para todos, né. Se me permite uma parte, Suzana, nesse sim, tudo bem? Tudo bem, Malu? Obrigada aí pelos teus esclarecimentos, acho que são muito importantes. O importante é que, pelo que foi determinado pela reitoria, nós seremos avisados com 15 dias de antecedência da mudança, né, do retorno às atividades. Então, é justamente para nos prepararmos e para que as pessoas possam se preparar para o retorno, e isso vai acontecer também com a nossa área administrativa. Desculpa, com a nossa área administrativa, porque o ensino presencial nesse semestre não retorna. Não sabemos ainda o que acontecerá com o próximo semestre. Isso vai depender do que está acontecendo em termos de número de pessoas com o Covid, né? E quais são as medidas de segurança que nós vamos ter possibilidade de implantar. Então, o ensino permanece durante todo o semestre, como a Vivian comentou. As nossas atividades administrativas, o importante é destacar que elas estão acontecendo, né? Tanto as administrativas quanto as administrativas acadêmicas, elas estão acontecendo remotamente. O retorno dos nossos técnicos presencialmente é que tem essa dificuldade do número de pessoas, mas não quer dizer que eles não estejam atuando em home office, que é hoje, tu mesma é um exemplo disso, né, Suzana? E nós temos a maior, exceto aqueles, por exemplo, a portaria, se não estiver na portaria, não pode executar a sua atividade. Mas outras atividades que dependem do sistema, dependem de tomada de providências, elas estão acontecendo. E é muito importante que a gente continue dizendo isso para a sociedade, porque a sociedade pensa que nós estamos parados. E não são só as aulas que acontecem, nós temos toda uma estrutura para possibilitar que as aulas aconteçam, temos atividades que não deixaram de acontecer, e eu tenho reforçado isso quando eu encontro pessoas virtualmente, quando elas perguntam, a URGS está parada? Não, a URGS não está parada, nós não estamos parados. E nós que estamos trabalhando sabemos disso, mas é importante que a gente reforce isso para a sociedade, para evitar que pensem, não, o salário está garantido e ninguém está fazendo nada. Não é isso. Nós estamos procurando fazer a nossa parte de uma forma, assim, com grandes desafios, que é o uso dos nossos espaços de casa, de adaptação das rotinas, de adaptação de equipamentos. Nós tivemos que, alguns servidores precisaram de cadeira, de mesa, de computadores, de câmeras, e nós procuramos disponibilizar tudo isso para que o trabalho fosse possível. E é muito importante que todos nós continuemos reforçando isso para os nossos familiares, para os nossos amigos, para que a sociedade saiba que a gente está trabalhando.
Era isso, Suzana, obrigada. Nada, Malu, é muito importante mesmo. Essa fala da Malu é fundamental, assim, né? Porque em nenhum momento a universidade parou, né? Tivemos um período de suspensão de aulas, mas em nenhum momento a universidade ficou parada e a gente que está no dia a dia, né, trabalhando e entrando em contato com outros setores dentro da universidade, percebe isso claramente, né? Nunca a gente ficou sem retorno, sem resposta, sem se encontrar uma forma de resolver as questões, né? Que bom que a universidade nos últimos anos se informatizou muito, muitos processos já são via sistema, então foi muito tranquilo, assim. Eu, por exemplo, posso dizer da minha parte que as minhas atividades foram muito tranquilas, o suporte que a nossa equipe de TI da faculdade, né, dos meninos do CISAD, do órgão auxiliar, deram para a gente utilizar a VPN, né, acessar a rede. Então a gente consegue fazer tudo tranquilamente, assim. E é fora aquelas atividades que realmente, né, o pessoal precisa estar lá presencialmente, como o Malu falou, tudo funciona e está funcionando, acredito que muito bem, assim, a gente tem conseguido manter um bom trabalho. Eu vi que o Eduardo colocou uma questão ali no bate-papo, né, sobre a questão das janelas, né, se vamos poder abrir, se vamos poder ligar o ar-condicionado. As janelas não, aquelas que são lacradas, as janelas são lacradas, infelizmente. A gente não tem, não vai ter como abrir, não vai ter como pedir, né, para manutenção, para abrir todas as janelas, até porque o barulho externo é muito ruim, né, para ficar ali os ambientes com o barulho que vem da João Pessoa. E o ar-condicionado, ele pode ser usado, mas tem que ter uma manutenção, assim, de limpeza periódica, assim, né, muito constante, acho que praticamente diária. E aí isso vai ser meio difícil de fazer, então o ideal vai ser não ligar os ar-condicionados. Uma orientação que tem no documento da URGS é que os ambientes que não podem ter ventilação externa, por questões sanitárias, ou, por exemplo, os estúdios de gravação que não têm janelas, não tem, né, nenhum tipo de abertura, né, que sejam respeitados entre as trocas de uso, um período de no mínimo 30 minutos em que a porta fique aberta para que haja uma troca, né, da circulação de ar ali daquele ambiente. Então, isso é uma das coisas que nós prevemos para o uso das salas quando for necessário, né? As salas, o uso vai ser todo agendado para que a gente possa manter esses períodos, né, de vazio, sem uso, para que fique o ambiente aberto, para que a equipe de limpeza consiga ir lá fazer uma higienização, um repasse da higienização, né, para garantir essa segurança. Em relação às janelas, teve vocês sabem assim, sempre acontece a questão do barulho ali entre o bar e a biblioteca, né? Sempre teve essa rixa, assim. Não é uma rixa, né? Enfim, são dois espaços que as pessoas frequentam e com necessidades diferentes, né? Então, uma vez teve uma das soluções seria fechar, bloquear as janelas da biblioteca. E eu lembro que a Eliane, que era a bibliotecária-chefe na época, não quis, né? Ela disse, não, nós não vamos fechar, porque se um dia precisarmos abrir, não vamos poder. Engraçado como hoje, né, a gente percebe que realmente agora um dos poucos espaços da FSEC que pode se abrir as janelas ainda é a biblioteca, né? Então, são coisas, até isso a gente teve que se readaptar, né? Questões assim de circulação do ar, né? Que nós sempre tivemos o ar-condicionado para nos ajudar, não pensávamos que um dia íamos precisar do ar mesmo, né? Do ar natural. E aqui a Lilian também lembrou, né, dos acessos da URGS via VPN, né? Então, nós tivemos todo esse auxílio também, isso foi muito importante, né? Essas soluções que foram acontecendo nesse meio tempo, assim.
A Lilian tinha comentado aqui comigo que talvez não fosse falar, eu não sei se ela ainda quer falar alguma questão, se ela, né, ela pode colocar aqui no chat se ela tem algo a acrescentar aqui na nossa conversa. Oi, bom dia. Bom dia. Eu acho que é bem interessante ressaltar essa preparação que a faculdade teve, né, nesse momento todo. A gente teve as orientações da universidade, mas sempre teve essa preocupação de criação do trabalho interno, né? Então, se reuniram os grupos, se fizeram toda essa preparação. O contato, né, com os servidores, a gente tem o levantamento de quantos servidores vão ser possíveis voltar ao trabalho presencial, né, porque isso foi uma iniciativa do grupo gestor, também, e já é uma característica bem forte da Faculdade de Ciências Econômicas, né, a questão do planejamento, de entrar em contato tanto com os servidores quanto com os docentes. Então, a gente volta, né, quando puder retornar às atividades presenciais, a gente volta mais tranquilo, porque tem essa preparação toda. Na biblioteca, que é o espaço que a gente tem, que pode abrir as janelas ainda, né? Foi a preocupação muito grande de poder dar o acesso para os alunos. Foram instalados 10 computadores no salão com questão de distanciamento, né? Foi vista a rede que pode ser utilizada. Então, a gente tem muito, né, que agradecer a essa preocupação que se tem na FCE, de toda essa preparação. Questão de trabalho via VPN, né, as atividades que não pararam, é muito grande o atendimento por e-mail, né, reuniões por mconf, a questão de a gente estar realmente muito mais informatizado, os serviços da biblioteca faz muita falta o trabalho o presencial para o empréstimo de livros, mas a gente teve também uma qualificação muito grande nos últimos anos na questão do sistema de bibliotecas para o empréstimo de e-books, né? Então, a gente, nesse momento de ensino remoto, está sendo feito o empréstimo de livros físicos, mas é um número muito pequeno perto do volume que se tem de empréstimos ao longo dos semestres, né, porque muitos desses materiais estão sendo supridos, né, pelos livros que estão nas bases de dados. É bem interessante esse trabalho que foi feito. É verdade, Lilian. O sistema de bibliotecas também foi nos deu esse aporte, assim, né, de poder agora oferecer mais materiais. Nós já tínhamos materiais online, mas agora, nesse período, então, isso se estendeu muito, né. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação, então, aqui de vocês que falaram, Suzana, Lilian, professora Maria de Lourdes. Não sei se tem mais alguma questão relacionada a esses protocolos, mas, a princípio, nós poderíamos passar a palavra para o professor Maurício. Vocês concordam? E ele vai falar um pouquinho sobre essas atividades que estão acontecendo na Congrade das Ciências Econômicas. Eu acho que sim, Vivian, acho que tivemos bons esclarecimentos aí e, em nome da direção, precisamos agradecer também o apoio que o CISAD nos deu, que vocês lembraram bem, que a Lilian lembrou e foi trazido aqui também pela Suzana e pela Vivian, porque isso permitiu a utilização dos nossos computadores remotamente, para podermos acessar os arquivos que temos lá na FCE. Isso ajudou muito a execução das tarefas remotas. Então, aí o professor Vaquil está nos acompanhando, agradecemos, professor Vaquil, todo esse apoio, e isso reforça que a Faculdade de Ciências Econômicas é uma só, independente de nós termos fisicamente alguns de nós do outro lado da rua, né?
Então, agradeço aí em nome de todos nós. Professor Maurício, poderia iniciar sua apresentação? Bom dia a todas e todos, então. Agradeço antes todo o convite, né, por manifestar a experiência da Congrade, do ERE até o momento, né. Eu estou com, talvez, meu fundo esteja uma iluminação excessiva, mas eu estou de mudança. Semana passada eu estou sem muito ambiente ainda para aparecer aqui. Bom, então, assim, em termos de experiência da Congrade, é uma experiência que ela se deu antes exatamente da participação do ERE, né? Então, a gente teve todo esse processo de discussão da... Desculpa, que o meu consultor acabou de entrar, só um minutinho. Então, a experiência da Congrade, ela se deu já nesses primeiros processos de discussão da implementação do flexibilização para disciplinas em EAD. Então, a nossa condução foi de permitir que fossem implementadas disciplinas EAD, desde que tivesse a participação e concordância dos alunos, né? E como nós exigimos que tinha que ser 100% de aprovação, a gente, na verdade, comentou o seguinte, que tinha que ter ao menos 75% de respondentes e desses 100% de aprovação, o que acabou inviabilizando na prática as disciplinas EAD antes de iniciar o ERE. Então, quando iniciamos o ERE, ela já estava basicamente assim partindo todas juntas, assim, né? Então, a gente não teve dificuldade nesse sentido. Aí então teve aquela participação intensa em debates com as Congrades, tivemos que marcar diversas reuniões extraordinárias, né, que não é o comum. Nós mantemos reuniões mensais, sempre nas primeiras quartas-feiras, e aí no período de transição aqui do IAD e depois para o ERE fizemos as esporádicas. Agora, felizmente, as últimas 2 reuniões conseguimos voltar já para uma experiência de reuniões ordinárias, e as coisas estão começando a entrar nos eixos, né? Então, nós tivemos bastante leitura da resolução, bastante debate interno, e também com as demais congrades da FCE, com os departamentos e com a direção e vice-direção, né? Então, foi muito importante essa criação do grupo, em que nós trocávamos, principalmente no início, né, ideias constantes, e que nos auxiliou muito no esclarecimento do debate, até principalmente por causa do professor Ariel, que ele participou diretamente na primeira minuta que chegou até o CEP, através do grupo, né? Depois teve algumas modificações, mas ajudou muito. Inclusive, eu participo também do fórum das Congrades e grupo com outras Congrades, e essas trocas de ideias internas na FCE ajudou, inclusive, para compartilhar a nossa experiência com outras Congrades, que também, então, além da importância do que foi feito para a nossa faculdade, essa experiência também reverberou em outras unidades. Às vezes, assim, nem é tão sabido, né? Mas essa nossa troca de informações, ela se expandiu para um aspecto mais amplo da universidade. Então, foi bastante útil todo esse processo, essa antecipação que nós fizemos. Isso a gente percebeu também, não só por essa troca de ideias com outras unidades, mas também pelos relatos de alunos. Então, no início do ERE, a gente já observou que os professores da FCE, eles estavam mais bem preparados, isso eu digo através dos relatos dos alunos, que a Congrade ela tem esse contato direto com os alunos, né? Então, as primeiras reclamações que tivemos, assim, que depois conseguimos contornar ao longo das primeiras semanas, era de que algumas coisas que estavam não num bom andamento, digamos assim, na perspectiva do aluno. Dentro das disciplinas da FCE, tínhamos apenas um caso de uma disciplina que estava com alguma dificuldade técnica, aí com uma participação decisiva do professor Fábio, e contou também
um forte apoio também da Wendy, da professora Wendy, para auxiliar a professora dessa disciplina, ela conseguiu ser resolvida também. Então, assim, a gente teve uma dinâmica muito interessante, realmente esse preparo dessas oficinas prévias, tanto para entendimento melhor dos professores, como usar o Moodle, o mConf, depois auxílio no Teams, aquelas aulas de edição, de gravação, todas aquelas dúvidas para o plano de ensino que nós ficamos fazendo plantão e fora ali das oficinas. Então, todo esse preparo, ele se mostrou fundamental e foi uma diferenciação muito importante da FCE. Isso acabou no momento que o ERI foi implementado, auxiliou muito o trabalho da Congrade, né? Porque se não tivesse, com certeza, todo esse preparo prévio, o número de reclamações dos alunos e os ajustes necessários seriam muito maiores. Então, a gente teve, no início, uma coisinha ou outra, assim, para contornar, né? Mas foi muito minimizado pelo esse preparo prévio. Então, sobrou pouca coisa para ser resolvida. Eu tive, assim, alguns professores que me demandaram particularmente, né? Então, que tinham dúvidas do plano de ensino, sobre o que poderia, o que não poderia fazer. Algumas dúvidas que eu não sabia exatamente no momento como solucionar, eu compartilhava com o grupo, então foi bem resolvido também. Então, assim, acho que foi um preparo muito positivo. O que tem mais, assim, de trabalho no início também do ERI foi a questão que diversos alunos estavam querendo fazer novos ajustes de matrícula, mas não por aqueles motivos que estavam especificados na resolução 25, né? Que tinha pôr de uma outra resolução anterior, que eu esqueci o nome, o número e nome, mas, enfim, nós apoiamos nessa resolução e abrimos apenas para alguns casos específicos a possibilidade de alteração de matrícula, né? Então, por exemplo, em alunos que estavam reingressando, questão de jubilamento, voltando do exterior, que haviam trancado matrícula. Então, para esses casos, nós fizemos os ajustes. Para outros que simplesmente queriam fazer mais disciplinas porque acreditavam que o ERI seria mais fácil, ou quiser adiantar, nesses casos nós não abrimos exceção, então nós seguimos resolução. No início tivemos um pouco mais de ruído, mas aquela entrevista que a Tati organizou, né, que nós falamos sobre o ERI, né, isso ajudou bastante assim para melhorar o entendimento, né, que teve quando a professora Maria de Lourdes, o professor Ariel e eu fizemos esse bate-bola com a Tati, né, isso ajudou muito para esclarecer. Aí depois a nossa Congrade, né, também junto com o DAECA, né, eu fiz um vídeo com o DAECA, que eles trouxeram dúvidas dos alunos e eu busquei responder também. Depois desse vídeo também do DAECA, junto com esse organizado pela direção com a Tati, isso praticamente não teve mais dúvidas sobre a dinâmica do ERI. Então, isso facilitou bastante, assim, inclusive minimizou também essa questão do ruído das matrículas. O que está mais trabalhoso, assim, agora no ERI, para as Congrades, acredito que não só para a de economia, alguns processos que estão demandando muito mais trabalho, e principalmente até dos técnicos, né? E destaco a questão dos estágios, assim. Então, o processo agora está muito mais difícil, que antes o estagiário entregava um papel, a gente assinava, analisava e assinava. Agora o processo, como tem que ser digitalizado, e tem um grande acréscimo, porque os supervisores do estágio eles não são da URGS, então envolve um conjunto de mais ou menos uns 15 passos que deve ser dado para cada solicitação de novo estágio, e mais uns 4, 5 depois de análise. Então, o processo de estágio está bem trabalhoso. Isso, em termos de quantidade de trabalho, é a principal questão do ERI. Aí também tem outras questões de trabalho, mas que já estiveram com créditos complementares, era trabalhoso já antes e continua sendo. Mas, ao menos, nós estamos conseguindo lidar com todos os processos de forma virtual, né, através do SEI. Então, conseguimos, embora tenha esse excedente adicional de trabalho, conduzir de forma adequada. Assim, todos os processos, nada está mais pendente. A Diana ainda fez um esforço
ela veio presencialmente na faculdade, retirar os processos físicos, ela teve o trabalho de digitalizar, então todos os processos físicos estavam atrasados, hoje em dia a gente conseguiu, né, graças a Diana, na verdade, fazer os processos virtuais, e também aproveitando, né, que além de todo o apoio da Diana, no momento que ela tirou férias, também teve uma questão de cirurgia no joelho, a Fabiana, da Congrade de RI, auxiliou muito a nossa Congrade, bastante mesmo, assim. Eu até achei que ficaria sobrecarregado no período de licença da Diana, mas a Fabiana conseguiu dar conta das duas Congrades. Então, assim como elas, que são meus contatos diretos, né, assim como vocês também falaram, todos os técnicos da faculdade, eles estão de parabéns, eles tiveram um grande apoio, assim, né, para a gente conseguir tocar muito bem o ERE, né, se adaptando, aprendendo, nos instruindo também os professores para a utilização do ERE, né, aqui também agradecer que estão presentes aqui, né, a Suzana, que sempre tirou todas as dúvidas administrativas da gente, conseguiu conduzir bem, né, e aproveitando também a questão da biblioteca, né, a experiência aqui da Vivian, os vídeos também, que além de toda essa condução, né, mas essa questão dos vídeos que eu também, a Congrade compartilhou com os alunos para terem acesso à bibliografia digital, ela foi muito importante. Isso era uma obrigatoriedade, né, que das bibliografias obrigatórias, elas serem digitais e com o suporte da biblioteca, né, nós conseguimos disponibilizar, ao menos na maioria das disciplinas, no meu caso, das disciplinas de teoria macroeconômica e afins, assim, todas eu consegui, algum e outro não tinha, mas tinham um conjunto amplo de opções para ter acesso a essa bibliografia, então ela foi deixada no Moodle e os alunos têm acesso. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, não só para o ERE, eu vou utilizar esse suporte, né, da bibliografia digital, mas ao longo dos próximos semestres, né, e facilitou bastante, assim, a utilização, deu um grande apoio, e pelo relato dos alunos também foi muito importante. Então, eu acho que esses seriam os relatos, de forma resumida, assim, acho que estamos muito bem, tanto em termos absolutos, como também em termos comparativos com outras unidades, todo esse apoio que tivemos da direção, do departamento, de mais Congrades, todos os técnicos, e os demais, no caso, também membros da Congrade, também sempre foram muito atentos e sempre me ajudaram muito na tomada de decisões e de análise, né? Eu acho que o andamento do ERE, ele está me surpreendendo positivamente e acredito que toda essa questão, assim, que poderiam surgir diversos problemas, nós conseguimos minimizar e estamos com um bom andamento e tirando um trabalho a mais, assim, outro por questões técnicas, estamos tendo, assim, um semestre após esse início mais um pouco turbulento, bastante normal, diria, assim, em termos de dinâmica. Então, eu estou bem, assim, satisfeito e feliz com ao menos essa primeira percepção que estou tendo em relação à adaptação da nossa Congrade e da FCE como um todo no ERE. Obrigada, professor Maurício. É muito bom a gente ver esses relatos, assim, né, de como a FCE se organiza, né, e cada departamento, cada setor, né, da faculdade está envolvido à sua maneira, né, nesse processo. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Nós não conseguimos, assim, trazer as outras congrades em função de que o nosso de organização foi um pouco exíguo. Então, talvez em outro momento nós possamos contar com o apoio das outras congrades, né? Vocês têm mais alguma questão? Vamos ver aqui no chat. Eu gostaria de agradecer ao professor Maurício, porque ele nos trouxe o relato das consequências do planejamento que foi feito com apoio dos departamentos e das congrades. Então, nos reforça o quanto todos nós estamos falando aqui, que o planejamento foi fundamental para poder
levar esse processo de uma forma mais tranquila. E a Vivian colocou muito bem, como foi um prazo muito curto, alguns professores das outras congrades, quer dizer, os outros professores das demais congrades não tiveram tempo porque já tinham assumido outros compromissos. Então, professor Maurício, da minha parte, da parte da direção, eu agradeço e todos sabemos o quanto as congrades se empenharam, porque no fim, quem tem que tomar as providências para a retomada dos alunos no ensino remoto emergencial, quem teve que tomar as providências foram as congrades e os departamentos em alguns casos. Mas, então, esse trabalho foi muito importante e eu agradeço o empenho e a participação dos professores, coordenadores e dos técnicos que nos apoiaram, como foi o caso da Diana na Congrade da Economia. Eu que agradeço, professora, e todo esse apoio que a direção, os técnicos dos departamentos nos deram foram fundamentais para esse bom andamento. Uma pergunta aqui do professor Paulo Baquil, sim, eles realmente ficarão com o NI, professor. Essa é a instrução da resolução e ela não foi alterada. Professora Maurício, por favor, me corrija, mas se os alunos fizerem as atividades que ainda estão disponíveis até o final do semestre, embora não tenham participado das atividades síncronas, eles podem fazer e completar os créditos da disciplina. É isso? Sim. Isso, né? Porque assim, todas as atividades síncronas, elas obrigatoriamente têm que se manter assíncronas também, né? Através das gravações. Então, o aluno ele ainda pode, né? Algumas atividades avaliativas, elas podem ter prazo. Aí, se o aluno, digamos que não fez nenhuma atividade avaliativa até o momento, ele teria que ter uma justificativa, né? Não é simplesmente também assim, falar que não quis fazer, deixar fazer tudo para o final, né? Que tem uma sequência. Aí é questão de analisar no caso a caso, assim, né? Mas ainda assim pode ter alguma forma de condução e, em última instância, o aluno ele também pode fazer através da recuperação, né? Isso. Então, ele tem essa oportunidade de recuperar isso para atingir a nota, né? E o aluno ainda pode cancelar a disciplina um dia depois da informação das notas. Isso, da nota final. Então, após a recuperação, o aluno ele ainda pode cancelar. Então, assim, o aluno ele irá reprovar, né? Caso ele prefira reprovar ao invés de cancelar, não sei qual seria a vantagem para o aluno, mas enfim, se o aluno se manifestar em nada, vai ser NI. Se ele for reprovar e não quiser ter esse registro, ele simplesmente cancela a disciplina, de modo a nenhum aluno ser prejudicado para o andamento ao longo dos próximos semestres, né? E, no geral, os alunos têm participado? Como é que tem sido? Tem muitas desistências ou não? Como é que está acontecendo assim no curso de Ciências Econômicas? Olha, pelo relato que nós estamos tendo, a gente não consegue ter assim exatamente a participação de todos os alunos, né? Como está indo, mas pela conversa com os outros professores, há uma boa participação dos alunos, assim, em geral é superior a 50%, e não tivemos nenhuma manifestação em massa de alunos que não quiseram aderir ao ERE. Obviamente que alguns alunos não poderão aderir, já que não tem condições técnicas, né? Mas dentro do que foi proposto, entendo que a participação assim está bem, até diria acima do esperado. Então, a gente vai ter só certeza no final do semestre, né, que a gente consegue fazer a avaliação precisa, mas até aqui eu vejo como uma participação bem
bem adequada e os relatos dos professores estão sendo bem positivos e da mesma forma os alunos. Os alunos não falam tanto, né? Você vê o problema quando há uma manifestação do aluno, né? Quando as coisas estão funcionando bem, normalmente predomina o silêncio, né? Mas assim, aparentemente, e nosso levantamento, assim, um tanto quanto informal de como está sendo o acompanhamento das atividades, está sendo bem interessante, assim. Se me permite, professor, o que eu tenho feito na minha disciplina, aqueles alunos que não estão entrando no Moodle há um tempo, eu entro em contato com eles para ver se a gente consegue resgatá-los, porque o número de reprovados também não interessa a ninguém. Então, eu tenho feito isso e já obtive retorno de aluno que eu percebi que não estava entrando no Moodle, porque nós temos como controlar isso, saber quando eles entraram, em quantas vezes, qual foi a última entrada deles no Moodle, né? E eu já resgatei algum aluno. Então, isso é uma coisa interessante para nós fazermos. Verifica que o aluno não entrou no Moodle há 15, 20, 30 dias, ou que nunca entrou, e manda um e-mail para ele. Olha, você ainda tem condições de retomar o semestre, as atividades estão aí, para tentar buscar esse aluno. Porque se nós tivermos alunos represados no próximo semestre, isso também vai causar problemas. Sim, o quanto máximo de conseguir de alunos, né, com aprovação e participação é o ideal, né? Eu tenho 2 disciplinas EAD e uma presencial, né? Então, essas 2 EAD foi meio que a condução continuou, né? Então, uma boa experiência. E na minha disciplina presencial, falei mais geral, né? Mas particularmente na minha, o resultado está bem positivo. Eu tinha 31 alunos matriculados, 28 deram continuidade. E praticamente, assim, eu tenho na minha disciplina, em termos de participação, lógico que de aprovação não vai ser 100%, porque nunca é, né, nem na presencial, mas eu estou tendo particularmente, não toda semana, 100%, mas se aproxima dos 100% dos alunos que se propuseram a participar do ERE, assim, do meu levantamento inicial. Então, estou bem satisfeito com a disciplina, mas, no geral, eu observo que está sendo isso também, e essa sugestão de entrar em contato com os alunos é sempre muito bem-vinda, né? Que um e-mail particular sempre ajuda a reforçar. No próprio Moodle, a gente pode selecionar só o aluno e mandar um e-mail só para ele. Uma mensagem, isso. A gente vê o registro, né? Aí a gente mantém esses registros no próprio Moodle, que facilita para nós, não termos que ter isso em outros controle em outro e-mail, e nós mandamos diretamente só para ele. Aí eu sempre coloco o nome do aluno para ele saber que é um particular para ele, para tentar resgatá-lo. E claro, não vamos conseguir 100%, mas se nós conseguirmos resgatar alguns, isso já vale a pena, né? Já valeu a pena. Com certeza, com certeza. Bom, professor, da minha parte era isso. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Vivian, nós temos, eu acredito que agora nós tivemos todos os que iriam falar. Então, da minha parte, eu agradeço a todos por participarem, aos técnicos que participaram também. Estamos aqui com a Vivian, o Eduardo, a Lilian, a Suzana e a Adriana. É isso? Esqueci de alguém? Então, eu agradeço a participação e acho que foi bem importante. E talvez numa próxima, Vivian, talvez a gente pudesse trazer experiências que os professores utilizaram pela primeira vez nas suas aulas. Eu digo isso porque eu tive uma disciplina. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Eu tenho uma disciplina de contabilidade, tributos e cidadania, que inicialmente, lá quando a nossa Congrade determinou que poderíamos seguir o ensino antes das normas do ensino remoto emergencial, e eu segui as minhas aulas tanto em contabilidade
e Planejamento Tributário 2, quanto em Contabilidade, Tributos e Cidadania. Mas a minha disciplina de Contabilidade, Tributos e Cidadania é uma disciplina recente, eletiva, e a ideia é a discussão sobre o papel dos tributos, sobre cidadania, sobre como nós podemos atuar com o conhecimento que nós adquirimos na graduação para influenciar gestores no adequado pagamento dos tributos e cobrança dos tributos na sociedade. E como era para discussão, eu percebi que em 2 aulas eu fiquei falando sozinha. E aí eu disse, bom, isso não faz nenhum sentido para mim, porque não é essa a proposta da disciplina. E eu suspendi, comuniquei à Congrade porque estava suspendendo e as aulas foram suspensas, então. No ensino remoto emergencial, eu retomei as aulas e fiquei pensando nesse período como eu iria fazer os alunos se integrarem, que eles participassem das aulas. Então, eu propus vários temas diversos que têm a ver com cidadania, com tributos, com contabilidade, mas no geral, né, a cidadania. E eu propus temas como filmes, livros, artigos e outros assuntos que eles trouxessem. Então, eu fiz uma lista de assuntos e eles poderiam trazer outros assuntos para discutir. Um aluno apresenta, a média do semestre, então eu estabeleci que seria a apresentação do trabalho, 60%, e 20% para discussão de mais 2 trabalhos, né? Então, cada trabalho discutido, 20% para somar os 100. Então, eles teriam uma apresentação e 2 discussões. Isso garante que um aluno se envolva no mínimo em 3 assuntos. E a experiência está sendo muito boa. E as contribuições estão sendo bem generosas. E eu tive, para vocês terem uma ideia, o último assunto que foi tratado foi a síndrome do imperador. E eu não sei se todos têm conhecimento sobre isso, mas está sendo tratado no âmbito da psicologia, da psicoterapia, que nós criamos crianças como imperadores. Então, eles dominam a família, eles dominam os pais, eles, pela culpa dos pais, por muitas vezes não terem tempo, acabam dizendo sim aos filhos para vários aspectos. E nós estamos criando imperadores que não se frustram com nada, e isso vai refletir no cidadão que está sendo formado e nas ações que essas crianças terão como adultos, né? Que serão cidadãos que vão tomar decisões, vão gerenciar o nosso país aí futuramente. E foram 3 alunos que participaram. Por favor, só um momento. E os 3 alunos, os 3 com filhos. E eles trouxeram relatos de como estudar esse assunto vai contribuir para eles como pais e para a formação de cidadãos que são os seus filhos, né? E foi muito legal. E eles participaram, eles trouxeram dados do seu dia a dia com uma teoria por detrás. Então, essa é uma experiência que eu tive que aprender a trabalhar, a entender como eu poderia ter uma participação de alunos, pelo menos em 3 assuntos. E certamente nós temos várias experiências novas dos nossos professores. Talvez isso seja um bom tema para nós tratarmos daqui para frente, porque nós temos professores que dão aula há 20 anos, no meu caso, eu dou aula há 25 anos, e é uma experiência nova para mim. Então, além das tecnologias, o que a gente está criando para superar esse período? Acho que vale a pena a gente pensar nisso como um próximo tema aí. E certamente nós teremos não só tecnologia, mas nova forma de dar aula, né? De fazer com que os alunos tragam assuntos que lhes interessam e que vão
que permeiam o nosso ensino, né? E eu não tenho nenhuma intenção de tratar os assuntos como especialista, e isso eu deixo bem claro desde o início, né? Que são assuntos que vão contribuir para a formação dos nossos alunos e deles como profissionais. Eu não sei o que os demais colegas entendem dessa minha ideia, mas eu acho que penso que seria interessante para nós trazermos isso para uma nova capacitação, aí feita com um pouco mais de tempo para que o pessoal possa se programar e talvez dê mais do que uma capacitação de acordo com os inscritos, né? Eu acho bem interessante e são novos desafios também, né, para os professores, realmente, além das tecnologias, né, pensar em novas formas de interagir, né, com os alunos e como fazer com que eles se interessem, né, pelos conteúdos. Eu acho que podemos organizar, sim. Vamos falar né, com vocês, com todos os professores que já estão aí agora nesse novo período colocando em prática, né? Tanto questão de ferramentas como de metodologias também, né? De ensino. Achei bem interessante esse tema. Eu também gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram aqui presentes hoje, que participaram do nosso workshop. Né? Na semana que vem nós ainda também estamos organizando o tema, tá? E não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Bom, então, agradecemos a presença de todos, tá? E um bom dia para todos vocês. Boa semana para todos. Obrigada.